Boa tarde, mais uma vez aqui no quadro Almoce Conosco, no restaurante Latambui, aqui no Espaço Gourmet do Parque Shopping. Estamos recebendo hoje a visita, o nosso convidado especial, Dr. Leandro Silva, que trata da advocacia relacionada ao setor público. E Gustavo Lúcio, que estamos aqui mais uma vez, né, Gustavo, para apresentar o nosso quadro Almoce Conosco, aqui no Tendências Negócios. Doutor, vamos falar um pouquinho, da sua carreira como advogado e como que você se especializou na questão da improbidade. Meados de novembro de 2002, eu ingressei no Ministério Público, fui assessor do Dr. Murilo de Moraes Miranda, promotoria do Ministério Público de Goiânia. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e fazer centenas de ações civis públicas. E a matéria da improbidade, ela é movimentada, o meio de se trabalhar a improbidade administrativa é através de uma ação civil pública. E por tal razão eu direcionei todos os meus estudos para essa área. E assim eu comecei a construir a minha carreira na área da improbidade administrativa. E o que é a improbidade administrativa? Dentro da sua capacidade de visão, mesmo que não conheça profundamente os processos, existe a improbidade no caso da nossa presidente? Para fazer essa afirmação, você precisa de uma ferramenta que é o inquérito civil para investigar, apurar o fato em si e verificar se aquele fato tem enquadramento com a norma jurídica. Aí sim, havendo esse fato devidamente provado e o enquadramento com a norma jurídica, aí sim poderíamos falar na improbidade administrativa. Nem tudo é improbidade. Improbidade, na verdade, é um microsistema, uma pequena parte do direito. E hoje o que nós verificamos, que há uma inversão, às vezes, de valores. Nem as pedaladas que ela fez para conseguir se manter no poder? Eu entendo que nem mesmo as pedaladas que ela fez para conseguir se manter no poder, se é que foi este o objetivo, eu entendo que não foi improbidade administrativa. E para que eu mude de opinião, ou para que um promotor de justiça, tem que ser feito um inquérito civil para apurar de uma forma rigorosa e criteriosa o fato, para somente então chegar a essa conclusão. Este é o nosso problema hoje. Sim, e lá na cidade ocidental, inclusive você está defendendo uma causa, que é a questão da prefeita, Foi solicitada uma cassação por improbidade. E existe essa improbidade? Não existe essa improbidade. Veja bem, houve uma denúncia de um vereador da cidade ocidental chamado de Paulo Rogério. Então, ele retirou fotos, ele foi na Secretaria de Viação e Obras, retirou fotos de alguns carros que estavam lá parados. Ele procurou a ata de registro de preço, onde tem uma previsão de gasto de aproximadamente 2,5 milhões durante a gestão da prefeita, e daí ele concluiu que aqueles 2,5 milhões seriam gastos obrigatoriamente em carros que são sucatas, e presumiu também que não havia entrega de peças, presumiu também que tudo não passava de uma fraude para desvio de dinheiro. Então foi visto somente os carros inativos. Tem outros carros lá que serão utilizados esses recursos? A frota de Cidade Ocidental é uma frota de 104 carros. Hoje, na gestão da prefeita, foram adquiridos 15 novos carros. Carro tem manutenção, carro que delimita a necessidade da manutenção e reparação do carro é o tanto que ele anda. Uhum. Alguns carros, ao longo dos anos, eles vão sofrendo um desgaste natural e eles precisam dessa manutenção, e tem que ter uma previsão orçamentária. O que os órgãos públicos fazem? Seja o Tribunal de Justiça, seja o Ministério Público, existe uma norma financeira. Então eles fazem uma previsão de gasto, que é o empenho, falando assim, possivelmente, provavelmente, pode ser gasto o valor X na recuperação. Mas isso não quer dizer que vai ser aquele valor que vai ser gasto. De jeito nenhum. A prefeitura ela precisa fazer um orçamento, porque existe uma previsão orçamentária que tem que ser votada no ano anterior. Então ela faz um orçamento um pouco mais avantajado. Sim. Para, se precisar, gastar, mas se precisar, e se não precisar, aí não gasta. Seria a emergência. Se precisar, você tem aquela emergência ali para utilizar. Se precisar, tem aquela emergência. E hoje nós temos um quadro um pouco diferenciado, porque
As prefeituras, elas não estão com recursos financeiros de sobra para gastar. Porque foram prejudicadas no FPM, né? Justamente. Né? E nós estamos passando por um momento, uma crise nacional. Econômica, crise nacional. Dentro dessa visão, a prefeita Gisele Araújo, ela fez uma administração exemplar. Primeira coisa, ela reduziu a previsão orçamentária em 74%. Então, ao contrário, ela recebeu uma previsão orçamentária maior e dentro dessa própria previsão ela fez uma redução. Ela teve que fazer uma redução porque este quadro econômico que existe hoje não é o mesmo quadro econômico que existia na gestão passada. Sim. Não é o mesmo quadro econômico. Então, ela foi obrigada, por motivos externos, a reduzir essa previsão orçamentária em 74%. A previsão orçamentária de gasto é em torno de 2,5 milhões. Significa que vai gastar 2,5 milhões? Não, sim, mas houve uma redução significativa. Né? Desse valor de 2,5 milhões, até hoje, o valor gasto desse contrato, dessa ata de registro de preços servidores, foi em torno de 600 mil. A preocupação política se sobrepôs à preocupação documental, né? Acabou que o documento ficou vazio, quer dizer, a denúncia acabou ficando vazia. Correto. Todo esse movimento, ele foi um movimento político, ele não é um movimento jurídico. Nós precisamos combater o achismo, sob pena de nós inviabilizarmos a administração pública. Se caso exista em algum lugar algum prefeito que não tenha sua conduta conforme o direito, que se instaure o inquérito civil e apure se aquilo lesou alguma norma jurídica e que seja tomada as providências. Mas o achismo não. O achismo não é possível. No caso, é achismo. Porque nós entendemos que ele ludibriou a população de Cidade Ocidental. Ele disse que ela gastou e que ela iria gastar 2,5 milhões em sucatas. E está sendo acusada de corrupção, que está sendo acusada de negociação escusa, né? Negociação com o fornecedor. O interessante é o seguinte, é a questão de conhecimento. Sucata, para você falar que algo é sucata, tem que ter um procedimento específico, um engenheiro que vai lá e vai testar que é sucata. Você pega aquele carro, para ele ser sucata, leva no Detran e dá baixa. No caso da Prefeitura de Cidade Ocidental, não há sucata, são carros ativos e que, dependendo da conveniência e oportunidade da administração pública, eles podem ou não voltar a funcionar. Mas até então, precisa de um parecer técnico, coisa que não há. O único fato que existe é a acusação desse vereador Paulo Rogério, afirmando que aquilo é sucata e que aquilo é um sistema para fraudar a prefeitura, né? Supondo que peças seriam vendidas e não seriam empregadas naqueles carros. Você falou uma palavra agora muito interessante, supondo, né? Supondo, né? Isso aí que entra a questão nós estamos falando de um vereador. Existe uma presunção que ele tem conhecimento básico de administração. Ele sabe o que é um empenho, ele sabe o que é uma liquidação, ou seja, pode pagar, e ele sabe o que é um pagamento, pode efetuar o pagamento. Ele não quis, no caso da prefeita, usar este conhecimento para informar o povo, para informar o público. Ele disse que vai ser gasto, enquanto o próprio edital diz que, o próprio edital da ata de registro de preço diz que o fato de existir a ata não implica na obrigatoriedade da aquisição das peças. Depende da conveniência e oportunidade para você adquirir ou não essas peças. Sim. Doutor Leandro, a gente vai entrar num breve intervalo agora, mas não se esgotou não, vamos continuar, né? Que esse assunto sobre a improbidade, dentro do funcionalismo público, as pessoas, não, né, a gente, né, o cidadão que não está acostumado ao processo jurídico, né? A gente não entende direito a improbidade, quer dizer, é um assunto meio confuso, né? É um assunto confuso, delicado. Então, próximo intervalo a gente volta para falarmos mais sobre a questão da improbidade no direito. Voltamos, hoje aqui no Almoço Conosco, no La Tambui, Espaço Gourmet do Parque Shopping, recebendo a presença do Dr. Leandro Silva, que estamos discutindo aqui sobre a questão da improbidade. Doutor, impeachment, hoje ela está sendo usada como uma ferramenta política para que seja arranhada a imagem de quem está no executivo, né, perante a população.
Sim. A palavra impeachment é uma palavra, um termo jurídico. Ele significa a cassação, a retirada daquela pessoa que foi eleita de uma forma, legítima pela população, pelo povo brasileiro, a retirada dela do poder. Vejamos, sendo uma expressão jurídica, significa que ela tem critérios. Não basta apenas acusar, tem que narrar o fato, tem que juntar provas, tem que demonstrar isso dentro de uma previsão econômica, dentro de uma previsão social, dentro de uma previsão até quiçá política, dentro de uma previsão de racionalidade, de razoabilidade, para que você possa chegar à conclusão que alguém pode sofrer o impeachment. Não é qualquer coisa que é o impeachment, são pouquíssimos critérios que são impeachment. É o que está ocorrendo hoje em Cidade Ocidental, mas o fato não corresponde à verdade. Sim. O fato não corresponde à verdade. Trata-se, evidentemente, de uma manobra política, uma finalidade eleitoral e não uma finalidade jurídica. Aí nós passamos a ter um comportamento imoral, porque nós estamos enganando a população. Nós estamos enganando. A prefeita de Cidade Ocidental, Gisele Araújo, quando foi informada do ocorrido, o que ela mandou fazer? Apure-se. Ela determinou imediatamente a apuração. Nós não temos, a defesa da prefeita, ela não tem medo de nenhuma intervenção jurídica. Por quê? Nós estamos preparados, nós já sabemos a realidade, nós sabemos que a legalidade foi devidamente observada e nós sabemos também que tudo que o acusador, que é o vereador Paulo Rogério, fez e faz nas ruas de Cidade Ocidental, distribuindo panfletos, não tem nenhum fundamento. Mas e os contratos? Esses contratos assinados pela prefeitura não fazem parte do processo? Não pode virar uma prova contra a prefeitura? Todos os processos de licitação, dentro da minha análise, eles seguiram a perfeita legalidade. Eles foram aprovados, o edital foi feito, ocorreu a publicação, as pessoas participaram de uma maneira legítima, lícita. Quem teve a aprovação da Procuradoria do município, falando que o procedimento estava correto. E foi concluído, e quem venceu, quem foi convidado, ganhou o processo licitatório, é quem ocupa hoje o espaço. Não há nenhuma ilegalidade nesse ponto. O procedimento de entrega de peças, um dos pontos que ele acusa, que supostamente tais peças não seriam entregues. As peças são entregues, nós temos notas fiscais. E isso, ela tá se preocupando em divulgar da mesma intensidade que o vereador divulgou o contrário? A prefeita, ela é uma administradora pública. A preocupação dela é com a população, não com a imagem dela. É lamentável? Sim, mas ela vai esclarecer a população sobre o fato, vai demonstrar que não existe nenhuma ilegalidade e vai seguir executando a sua administração com perfeição, como ela vem fazendo. Doutor Leandro, e outra coisa, digamos, né, já está aprovado que não existe a improbidade, né? Por falta de argumentação técnica, por falta de documentação. Né? Nós temos essa tranquilidade. Essas pessoas que também levantaram essas suposições podem receber alguma punição? Sim. Em tese, este fato necessita ser apurado. Aí nós temos a seguinte situação. A relatora, que no lugar de ter um comportamento isento e a preocupação com a apuração do fato, a preocupação dela é em quê? Em atacar a prefeita sem nenhum fundamento jurídico. Por tal razão, nós pedimos a exclusão dela do processo como relatora, haja vista que nós não entendemos que ela tenha legitimidade para continuar no feito depois dessa prática. E foi aceito o pedido? Esse pedido, ele foi suspensa a audiência e foi remetido para o pleno da Câmara de Vereadores para votação. Nós estamos aguardando essa apuração, essa votação para saber o resultado, se ela continua ou não na relatoria. Quais as ações que cabem? Todo cidadão que faz uma acusação, ele tem que fazê-la dentro de um critério. Se ele extrapola esse critério, ele passa a ser imoral e passa a ingressar no campo da ilicitude. Nós estamos investigando e juntando documentos e avaliando a possibilidade de uma denunciação caluniosa. E, inclusive, dependendo do contexto que nós chegarmos no final da nossa avaliação, talvez até também um processo de cassação contra o prefeito, o vereador que fez a acusação de uma forma ilegítima. Porque, embora ele possa falar tudo, ele tem a famosa imunidade parlamentar, ela não é tão irrazoável assim, ela tem critérios.
Mesmo um vereador, um prefeito, um deputado, ele está submetido às regras brasileiras. Isso não lhe dá direito de xingar, fazer acusação indevida, fazer afirmações sem nenhum fundamento legal e moral. Isso é mentira, né? Mentira não pode. E se for mentira, gera cassação. Doutor Leandro, agora há pouco tempo, né, eu li uma matériazinha que o ministro do Superior Tribunal Federal, né, do STF, ele disse que o parlamentar ele não tem capacidade, ele não tem qualificação, não é nem capacidade, porque eu acho que a capacidade todos nós temos, né? Mas não tem qualificação para investigar. Isso é fato. Ocorre que o ato de investigação, ele é um ato jurídico. Isso implica num conhecimento profundo do arcabouço jurídico. A pessoa apura um fato, ela pode apurar um fato que não é jurídico, que não tem nenhuma relevância. E ela não dá conta de interpretar ou fazer o enquadramento devido. Por tal razão, existe uma margem de possibilidades, mas nós temos parlamentares que são capacitados. Não são todos que não têm formação. Muitos deles têm formação, mas são poucos. Por isso que, às vezes, a CPI ou uma comissão parlamentar, um procedimento de impeachment, vira quase que um circo e não a apuração de um fato real, esclarecendo a população, porque a população precisa ser o quê? Informada. Sim. Informada. Esse é o trabalho do Ministério Público, o Ministério Público que deveria fazer essa apuração? Todos os órgãos de fiscalização. Todos, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, todos os órgãos de fiscalização. Mas com pessoas que são qualificadas a investigar, né? Porque a investigação, ao contrário do que a gente pensa, né? É como você falou, tem que haver um conhecimento jurídico muito grande para poder entender o que é o crime e o que não é o crime, né? No caso específico da prefeita, toda a documentação que nós apuramos, que nós levantamos, que nós temos em mãos para provar a inocência dela, nós vamos levar ao Ministério Público e, na minha avaliação, fatalmente este inquérito civil, há grande possibilidade desse inquérito ser arquivado. Basta a isenção de espírito do Ministério Público, que é o que nós acreditamos que realmente existe no Ministério Público. Chegamos ao final do programa. Alguma coisa mais que você gostaria de falar sobre esse assunto da impunidade? Eu gostaria de deixar bem claro que a prefeita no procedimento de impeachment ela é acusada de desviar dinheiro. Ocorre que ela nem sequer assinou nenhum contrato. Ela é prefeita, é uma mulher, ela estabelece diretrizes, você tem um secretário que executa a tarefa e você tem um mestre de obras ali embaixo que executa a tarefa no dia a dia. Então, a prefeita não tem nenhum relacionamento com este processo seja do contrato, ela estabelece simplesmente as diretrizes, tem que economizar e cobra. E isso foi feito brilhantemente pelo secretário. A prefeita tem uma administração maravilhosa, principalmente no que diz respeito à questão da frota veicular, e ela tem uma tranquilidade de espírito, tanto é que mandou investigar. Ela não tem medo de ninguém. Ela que vai levar a documentação, vai apresentar para o Ministério Público e vai apresentar também na Câmara de Vereadores. Ela é inocente, porém, precisamos ter uma cautela. A Câmara de Vereadores precisa ter uma isenção de espírito para apurar o fato e não fazer movimento político, porque aí ele não estaria sendo o quê? Eles não seriam vereadores e não estariam também sendo cidadãos. Essa retidão de espírito é fundamental por parte dos vereadores e nós acreditamos nos vereadores. Embora tenha esse percalço de um vereador, de dois vereadores que insistem numa possível cassação, querem caçar a prefeita sem nenhum motivo legítimo, sem nenhum motivo devido. Ok. Então, chegamos ao final do programa e espero, aliás, o convite já fica aqui, né? Depois da conclusão de todo esse caso, eu gostaria que o senhor voltasse aqui no Tenência Negócio para poder esclarecer, né, ao nosso público todo esse emaranhado, né, do processo jurídico, do processo político e principalmente da questão da improbidade administrativa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gustavo, obrigado. Boa tarde e até o próximo domingo.